Paz do Senhor, irmãos, bom dia, bom dia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Eu quero conversar com vocês sobre fé, tá? Tem um versículo nas Escrituras que dizia assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa caminhada que eu tenho estado com o Senhor, eu tenho observado que as pessoas, elas dizem que têm fé, né? E eu sempre pergunto para elas: fé em quê? Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas dizem que têm fé, mas elas não sabem no que elas têm fé. Elas dizem: eu tenho fé que Deus é bom. Sim, Deus é bom, realmente Deus é bom. Mas bom para quê? O que Ele vai realizar na tua vida, né? Outras pessoas, elas dizem que têm fé, mas elas têm fé nelas mesmas. Elas têm fé na sua força, elas têm fé no seu esforço, elas têm fé em um monte de coisa. Eu tenho tentado também trazer ao coração das pessoas um ensinamento a respeito de orgulho, né? Todo mundo acha que uma pessoa que age em orgulho é uma pessoa que é aquela que a gente acha orgulhosa, que ninguém tolera, que ninguém aceita, e na verdade não é isso. Orgulho é quando eu acho que sei alguma coisa e no fim, de repente eu não sei e eu ajo como se eu soubesse, ignorando, né, o conselho de outras pessoas. Isso é orgulho. Existe uma pequena diferença entre aquilo que um ser humano ou alguém mais velho ou alguém nos fala, é que essas pessoas realmente podem se equivocar, e eu posso, por ser mais novo ou menos conhecedor, até estar certo. Mas isso em relação a Deus, isso é impossível. Se Deus disser que é e acabou. Não existe variação de trevas em Deus, ou seja, não existe variação em Deus de ignorância. O que Deus falar é. O que Deus disse é. O que Deus disse que vai fazer também é. Então, irmão, se Deus disse que vai te abençoar, irmãos, Deus vai te abençoar. Se Deus disse que Ele vai trazer sobre você uma vida em abundância, Deus vai trazer uma vida em abundância. Assim como também, se Deus fala para você que se você vai maltratar alguém, tratar alguém com indiferença, ou que as tuas palavras, elas têm poder, irmãos, as tuas palavras têm poder. Por quê? Porque Deus disse que é. E nós precisamos entender, tem uma frase que é muito dita entre os pastores, eles dizem assim, que eles acreditam até na capa da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então, se Deus disse que é. Entendeu? Então você precisa entender isso. Mesmo que você não compreenda algumas coisas que Deus disse, né? A Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Isso é humildade, isso é buscar a Deus como uma criança. Amém? Primeiro eu estou te explicando a respeito de soberba, a respeito de orgulho, porque as pessoas acham que orgulhoso é só aquele que não quer aceitar nada de ninguém. Às vezes, pequenas atitudes geram consequências, porque toda plantação, né, toda semeadura tem um crescimento. Amém? Fatos isolados também podem gerar uma consequência sobre a nossa vida. Agora eu vou falar de outro assunto, sobre fé. Fé é acreditar que aquilo que Ele falou vai acontecer. A Bíblia diz assim: aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador de quem busca. Ou seja, se eu estou buscando a mão de Deus, irmãos, Ele vai se manifestar para mim, porque a Bíblia diz: aqueles que invocarem o meu nome não serão confundidos. Deus vai trazer mudança para a tua família. Outra coisa, Jesus disse assim, eu vos dou autoridade sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Nós estamos imbuídos de autoridade. Quando nós chegarmos em um lugar, nós temos que declarar: é chegar a tua paz, é chegar o teu reino neste lugar. Você tem feito isso? Às vezes a tua casa está em confusão, está em briga, teu filho está dando problema, teu esposo está dando problema, tua esposa está dando problema. Em vez de você ficar reclamando, murmurando, né, você devia estar dizendo: em nome de Jesus, você é uma bênção.
Você é uma bênção, você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para ser servo do Deus Altíssimo. Você é profeta, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E aí você tem que dizer para a situação, assim como Jesus para a figueira, morra. Você tem que dizer para a situação, em nome de Jesus, que essa situação se dissipe e que haja paz nessa casa. Em nome de Jesus, que haja mantimento, que haja abertura de portas. Em nome de Jesus, todo espírito que não louva a Deus neste lugar, eu dou uma ordem que sai agora: espírito de confusão, espírito de briga, espírito de difamação, espírito de problema, seja qual for a situação, irmãos, dê ordem, eles vão te ouvir. Eles vão te ouvir, porque a nossa voz ecoa. Você sabia que existe um texto nas Escrituras que dizem que nós prestaremos contas, nós vamos prestar contas de todas as palavras que nós venhamos a falar? Preste atenção. Por que será? Porque o mundo espiritual nos observa, nos respeita. A Bíblia diz que Deus deu ordem aos anjos, né, ao nosso respeito, para nos servir. Eles vão servir, são anjos, são seres ministradores que servirão aqueles que hão de herdar a salvação, né? A terra prometida. Então, irmãos, Deus enviou anjos para cuidar de você. Às vezes você tem que dizer assim: Pai, eu peço a Ti agora, envia os Teus anjos para trazer clientes para minha loja. Pai, eu quebro agora toda a força demoníaca que tem impedido as pessoas de entrarem aqui na minha loja, de entrarem aqui no meu negócio. Pai, eu quebro agora a força do valente. Irmãos, dê ordem, creia que você é filho de Deus, filha de Deus, que há autoridade sobre a tua vida. Você tem que crer. Jesus disse para a tempestade: acalma-te, cala-te. Você tem que crer. Talita cume. Vai viver, irmão, vai viver. Tudo que está morto vai viver. Tudo que não está bom vai ficar bom. Sabe por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. E Ele é teu pai, não é padrasto, né? Então, você precisa buscar, se você não sabe, promessa nas Escrituras. Busque promessas nas Escrituras e comece a declarar sobre a sua vida. Sabe, irmãos, o problema que as pessoas não entendem é que elas tratam a maldição como se fosse algo do demônio, e não é. A maldição, ela está imbuída em consequência da desobediência, ou seja, o próprio Deus estabeleceu aquilo que ia acontecer se a pessoa não obedecesse. Por quê? Porque Deus é mau? Não, Deus avisa. Sabe, tem um ditado no mundo que diz: quem avisa amigo é, né? Então Deus, ele é amigo, Deus, ele é bom. Então Deus, ele diz: olha, filho, se você não fizer isso, infelizmente, o resultado do contrário disso é isso, né? Se quiseres escolher a vida, vai ter a vida. Se quiseres escolher a bênção, vai ter a bênção. E escolha a bênção, creia. Isso é ter fé. Fé é você fazer o que papai está dizendo. Fé é você fazer o que Deus está te instruindo. Se você não sabe, busque nas Escrituras. Se você não entende, peça sabedoria a Deus. Deus vai te dar sabedoria. Dê ordem ao problema. Diga para ele: problema você vai mudar. Solução vai vir, porque Deus está nesse negócio. E você termina dizendo: em nome de Jesus. Por quê? Porque a autoridade de Cristo está sobre a tua vida. E você é um representante do reino de Deus. Então, irmãos, tenha fé. Fé sim. E não esqueça, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus ainda diz: aquele que tiver fé, nada vos será impossível. Então, irmão, ainda termino dizendo mais um texto. Há por acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Para Deus não há nada difícil. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus disse: eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Nele foram feitas todas as coisas. Então, irmãos, comece a declarar a vitória na tua vida. E creia que aquele que se achega a Deus é galardoador, vai ter presente para ele, vai ter recompensa. E o mundo espiritual tem que te respeitar. Não dê bola se Satanás diz que não vai dar certo. Sabe por quê? Ele é um mentiroso. Ele só quer te enganar. Não creia no que ele fala. Creia em Cristo. Não seja orgulhoso, porque quando você crê em Satanás, você é orgulhoso. Você está dizendo que o que Deus disse não é verdade. Foi sutil o primeiro pecado, mas também foi orgulhoso. Sabe por quê? Porque Eva disse: não foi isso que Deus, não é bem isso o que vai acontecer, não é o que Deus disse. Irmãos,
Cuidado, não seja enganado. Conheça as Escrituras, conheça a vontade de Deus, conheça a sua autoridade. Saiba, você foi chamado para ser filho e filha de Deus. Tenha um ótimo dia, tenha fé naquilo que Ele disse, ao seu respeito, ao respeito da sua família, a respeito da tua casa, a respeito dos teus negócios, a respeito do teu futuro. Sabe por quê? O hoje pertence a Deus. Hoje pertence a você, mas o amanhã pertence a Deus. Clame por hoje, para que você não caia em tentação, pelo alimento diário. Perdoe seus inimigos, mas lembre-se, o amanhã Deus está trazendo novidade para você. Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Paz do Senhor. Não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar. Irmão, leve essa mensagem a outras pessoas, leve a outros corações, tá bom? Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Fique na paz.